Tem coisa na vida que a gente pede, a gente sonha, a gente planeja, mas quando finalmente chega e bate na nossa porta, a gente entra em desespero e começa a se questionar: será que isso é pra mim? Será que isso realmente eu mereço? Será que agora é o momento certo? A verdade é que tem oportunidades que não esperam, e quando a gente é capaz de dizer um sim rápido para as coisas certas, essa é uma coragem que pode mudar o destino da nossa vida. Hoje eu quero falar sobre decisões que acabaram mudando a minha vida por completo. Não porque eu pensei muitas vezes antes de tomar elas, mas porque eu senti que era o certo, eu refleti, mas eu agi rápido e de fato foi o melhor. Um tempo muito antes do que eu imaginava, eu planejava, e a vida ela traz essas coisas e a gente tem que saber surfar nela. No ano passado eu me mudei para um duplex. Eu queria muito morar bem no centro e num apartamento bonito, um lugar legal, que eu saísse e já estivesse numa natureza. Eu consegui um apartamento, eu vi um apartamento, fui visitar e ele era incrível, assim, ele era lindo, ele era barato para mim na época, podia, né, pagar perto do que seria ali o preço daquele imóvel naquela região. Só que eu não estava me planejando me mudar naquele momento, eu estava abrindo possibilidades, mas eu não estava planejando me mudar naquela hora. Porém, aquela oportunidade veio de um jeito tão fácil, assim, foi fácil mandar os documentos, foi fácil ter aprovação, foi fácil fazer todo o processo. E eu falei, tá, eu vou. Só que assim, eu tava me mudando e logo, uma semana depois, eu tinha um evento super importante para fazer da minha empresa, né, que eu tava fazendo a comunicação desse evento. Então, esse evento em Gramado era um evento muito importante que envolveu muito tempo pré-evento e durante e depois, e eu estava fazendo uma mudança. Fiz uma mudança em uma semana. Eu decidi, eu fiz o contrato, eu dei o aviso prévio e eu fiz uma mudança em uma semana. Foi uma loucura, mas deu certo. Deu certo. Bem na época, meu namorado estava indo viajar também, porque ele trabalhava no navio, então assim, ele me ajudou com a mudança num dia, no outro dia ele viajou. Então foi tudo uma loucura, mas deu certo. E aí eu pensei, vou ficar aqui até eu comprar o meu próprio apartamento. Agora eu vou ficar aqui, não vou me mudar mais. E é isso. Porém, aconteceram algumas coisas ao longo do ano que começaram a me incomodar, assim, ali, que começaram a me dar vontade, de fato, de adquirir um imóvel. E aí eu fiquei com aquelas indagações, começou a me incomodar. Mas tudo bem, eu tava feliz lá, tava muito feliz lá, de verdade. E aí, também aconteceu uma outra situação, assim. Eu comecei a dar uma pesquisada, né, conversar com alguns corretores e surgiu algumas possibilidades. E esse imóvel que eu estou agora, que agora é próprio, eu vi ele, assim, a gente foi ver e a gente viu uma vez, a coisa toda desenrolou muito fácil, foi muito rápido, uma coisa que ia durar 6 meses, durou 1 mês de aprovação, de análise, de assinatura de contrato, de tudo. E foi porque eu disse aquele sim rápido, porque eu senti que era o certo a se fazer. Só que para isso você tem que estar com sua intuição bem ativa, claro, mas também você tem que confiar em você. Você tem que saber que você vai dar conta do movimento que você está fazendo, independente de qual seja, uma casa, um trabalho, um empreendedorismo, um empreendimento, enfim, uma parceria, não importa, né? Mas a verdade é que o custo da hesitação, o custo da espera, ele é real, mas ele é invisível, por isso que ele não dói tanto. Às vezes você fica esperando o momento certo, mas durante essa espera você está perdendo um monte de oportunidades de já fazer aquilo dar certo. Não tô falando de agir no impulso, mas eu tô falando de você reconhecer o medo que protege e o medo que paralisa. O medo que protege, todo mundo vai sentir o tempo todo, a gente sente, não importa quantos anos você faça o que você faz, a cada novo movimento você sente um medinho. E é como se fosse uma proteção mesmo do seu cérebro para você não se frustrar, para você não quebrar a cara. Só que você tem que aprender a discernir se ele é só um medo, mas não é uma realidade de fato, é só uma projeção. Agora, o medo que paralisa é aquilo que você não consegue dar algum passo, você não consegue avançar, você não consegue se movimentar, porque o medo tá te deixando completamente obcecada e paranoica.
você não consegue avançar. E tem a oportunidade que não vai esperar. Não vai se repetir do mesmo jeito, não vai bater na sua porta de novo, nesse mesmo formato ou nessas mesmas condições. Então, sim, você vai ter que ter uma combinação ali de agilidade e flexibilidade para você tomar decisões certas na hora certa, na hora em que é o momento de ter coragem e ir. E isso também acontece com relações, tá? Por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa muito legal, que a comunicação flui, a relação flui, as coisas são verdadeiras, são abertas, são recíprocas, mas muitas vezes por você estar acostumada com relações tóxicas, com relações superficiais, com relações ou mesmo muito emocionadas, né, assim, tudo muito intenso, é paixão, é briga, é essa intensidade. Quando você encontra essa reciprocidade em que dá para ficar tranquilo, você não fica bem, você fica incomodada e aí você hesita, aí você não diz sim, aí você não embarca, mas ao mesmo tempo, numa relação assim, dizer sim é um presente, é um afago, é um descanso. A carreira mais ainda, tá? Porque assim, ó, a gente nunca vai estar 100% pronta para os passos que a gente quer dar. E a gente vai ter que dizer sim mesmo antes de estar. Quantas vezes no começo que eu estava empreendendo, eu nunca tinha feito um projeto na vida de tal jeito. Por exemplo, eu lembro que o primeiro site que eu fiz, eu nunca tinha feito um site para outra pessoa, né? Só para mim. E aí eu vendi esse site, eu falei pro cliente, olha, eu nunca fiz esse tipo de projeto, mas eu tô disposta a fazer contigo, tá? Vou fazer o necessário pra gente fazer um site maravilhoso. E a gente fez, e deu certo. E muitas vezes isso acontece hoje também. Às vezes um cliente vem comigo com uma ideia pra mim, assim, que eu nunca executei, porque é muito diferente. Eu falo, olha, eu nunca fiz esse tipo de projeto, se faz sentido, eu sei que eu vou conseguir dar conta, se minha equipe vai conseguir, enfim, eu falo, olha, sendo bem sincera, nunca fiz esse tipo de projeto ou nunca trabalhei com esse nicho, mas nada impede que a gente faça um ótimo trabalho, porque a base do conhecimento a gente tem e a gente vai buscar todos os caminhos para que isso aconteça. Recentemente eu tive uma cliente que mudou de site, foi para uma outra plataforma, e eu nunca tinha mexido com aquela plataforma, nunca tinha tido contato, né, com aquele tipo de e-commerce. E aí eu fui muito transparente com ela, mas a gente conseguiu fazer uma migração excelente, a plataforma ficou perfeita, muito melhor do que a anterior, deu tudo certo. Porque ali a gente estava disposta a fazer dar certo, mesmo sem estar 100% pronta ou munida de todas as informações logo que a gente começou. Então, isso na carreira é muito importante. Você precisa reconhecer, isso tem a ver comigo. Eu pedi e chegou, agora eu tenho que ir. Então, esse comprometimento com aquilo que você quis, você desejou e agora que veio, você tem que bancar, você tem que ir até o fim, é fundamental, porque isso vai te diferenciar muito, muito mesmo, de vários outros profissionais que falam, mas não fazem de verdade. A gata tá sempre... O que você quer pode estar disponível para você rápido, porque a nossa capacidade de dizer sim para as coisas certas e reconhecer quais são as coisas certas é uma questão de treino. Então, é você ter coragem de aceitar que aquilo que você pediu pode vir para você mais rápido do que você imaginou. Se você sente que algo novo está chegando na sua vida, que você está passando por uma transformação, ao invés de você pensar, será que eu estou pronta? É você pensar, o que muda se eu disser sim? O que vai mudar na minha vida se eu tomar essa decisão? O que vai mudar na minha vida se eu der esse passo? Se eu avançar nisso aqui? Aí você tá fazendo as perguntas certas. Você tá nesse momento vivendo uma mudança, uma transformação, uma transição de vida, me conta aqui nos comentários como que tá sendo. Aqui tá sendo muito legal, assim, e muito desafiador também. É diferente, é novo, é muito aprendizado, mas eu tô muito feliz e é isso. A gente vai se conversando aqui numa próxima. Beijos!